Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos trabalhar o assunto de fração geratriz. Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Determine as frações geratrizes das dízimas periódicas. Eu tenho aqui uma dízima periódica e quero transformar essa dízima periódica em fração. O que fazer, professor Tony? Simples. O número que está em dízima periódica, o que veio informando lá no enunciado, é que eu vou atribuir sendo x. Então, o número que veio informando lá no enunciado da questão é o que eu vou atribuir sendo x. O segundo passo é multiplicar por 10 e movimentar uma casa decimal. Então, eu vou multiplicar por 10 o x e multiplicar por 10 o número que está em dízima periódica. Vou movimentar uma casa, então vai ficar 8,888, porque é uma dízima periódica. Ao fazer isso aqui, eu vou subtrair os dois. Como assim, professor? Vou pegar o 10x igual a 8,888 menos x igual a 0,888. O objetivo desse tipo de operação aqui matemática é deixar semelhante esses valores aqui, olha, depois da vírgula. Deixando semelhante, como é uma subtração, você vai cortar e vai sobrar apenas o 8 e o 0 nesse caso. Lembrando que aqui tem 1. Então, 10 menos 1 dá 9x igual 8 menos 0, 8. Então, se está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 8 sobre 9. Isso quer dizer que esse número que está aqui representado em dízima periódica, ele pode ser representado por 8 sobre 9 em fração. Na letra B, eu tenho agora uma dízima periódica, 0,6666. Observe que a parte periódica é o 6. E vou transformar isso aqui em uma fração geratriz. Em uma fração, na linguagem popular. Então, professor Tony, como é que transforma mesmo? Eu não entendi ainda do primeiro exemplo. Simples assim. A questão informada pelo enunciado, você vai atribuir sendo x. Esse é o primeiro passo. E aí você vai multiplicar por 10. Multiplicando por 10, vai ficar 10x igual, movimentando uma casa, já que multipliquei por 10, vai ficar 6,666 e assim sucessivamente. O objetivo é deixar semelhante essas duas partes aqui após a vírgula. O interessante disso é que eu multipliquei por 10. Se não desse, eu multiplicaria por 100. Se não desse, eu multiplicaria por 1000. E assim sucessivamente. Mas eu já consegui deixar semelhante. Então já posso fazer esse tipo de cálculo. Como? Então agora você vai subtrair os dois. Lembrando que quando aparece aqui é 1. Então 10 menos 1, 9x. Lembra que o objetivo é cortar essa parte que está depois da igualdade. 6 menos 0, 6. Então o objetivo é cortar essa parte que está depois da igualdade. Se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 6 sobre 9. Nesse caso dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, vai dar 2 sobre 3. Então, o número 0,66666 em dízima periódica pode ser representado por uma fração 2 terços. Professor, não estou confiante disso. O que é que você faz? É só dividir e verificar o resultado. Valeu? Professor Tony, eu acho que eu comecei a identificar um padrão de resolução. Sempre que tiver um zero aqui e um único número em dízima periódica, o divisor vai ser sempre 9. Isso, garoto. Então, basta você pegar apenas o valor que está sendo repetido, que no caso é o 6, e colocar o 9 embaixo. E evita fazer esse cálculo todo. Dá para simplificar por 3, que vai dar 2 terços. Professor Tony, eu ainda não consegui compreender. Dá mais um exemplo? Com certeza. Olha bem, imagine que a dízima periódica agora seja 0,444. O que fazer para colocar isso aí em fração? Se ele só tem um único número em dízima periódica e aqui é 0, basta você pegar o 4 sobre o número 9. Já é a resposta. Olha quanto tempo eu ganhei. Valeu? Observe que na letra C agora a dízima periódica são esses dois números, 7 e 2. Então vou continuar usando aquela técnicazinha. Para a informação do enunciado, vou atribuir x. Segundo passo, vou multiplicar por 10 e quando multiplica por 10, movimenta-se uma única casa. Movimentei uma casa, vai ficar 7,272. Observe que eu não consegui deixar semelhante aqui. Então, nesse caso, não vai servir por 10. Eu vou ter que multiplicar por 100. Então, vamos lá. Quando eu multiplico por 100, movimenta-se duas casas. Movimentando duas casas,
vai ficar 72,72. E lembrando que é uma dízima, você pode completar. Então, analisando esses três casos, observe que o valor semelhante que ficou após a vírgula foi do 100 e do x. É o que vou utilizar. No caso, vou utilizar esses dois, já que após a vírgula ficou semelhante. Então, lembra? É só subtrair. Vou organizar menos. Lembrando que o objetivo é deixar semelhante justamente para cortar. 100 menos 1, 99x. 72 menos 0, 72. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 72 por 99. Professor Tony, dá para simplificar? Tá. É só você dividir por 3. E quanto é 72 dividido por 3? 24. E quanto é 99 dividido por 3, professor Tony? 33. Ainda dá? Dá por 3. Simplificando por 3, 24 por 3 dá quanto? 8. 33 por 3, 11. Então, nesse caso, a resposta vai ser 8 sobre 11. Ou você pode deixar 72 sobre 99. Você poderia estar se perguntando agora, olhando para mim, professor Tony, tem alguma técnica para fazer mais rápido? Sim. Vou dar mais um exemplo aqui. Imagine que seja 0,5151 e assim sucessivamente. Observe que eu tenho dois números periódicos aqui. Esses dois números, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque tem que começar sempre com 0, tá? Nesse caso. Então, como colocar essa infração de uma forma rápida? Olha, se são esses dois números repetidos, então basta pegar 51 sobre 99. Observe que eu não posso usar na letra D a técnica que eu usei na letra C. Por quê? Porque não tem 0 aqui. Então, vou continuar usando o processo tradicional. Vou atribuir sendo x para o enunciado, vou utilizar o enunciado sendo x, vou multiplicar por 10, movimentar uma única casa, mas observe que aqui, olha, depois da vírgula, não ficou semelhante, então não posso usar o processo. Vou ter que multiplicar agora por quanto? Por 100. Quando multiplica por 100, movimenta-se duas casas, então vai ficar 151,51, porque você pode completar, já que é uma dízima periódica. O período é 51. Então, nesse caso, observe que posso utilizar esse valor e esse outro valor, já que ficou semelhante aqui após a vírgula, os valores da dízima periódica. Então, eu vou subtrair 100x, 151,5151, menos x, 1,5151. 100 menos 1, 99x, que eu posso cortar. 151 menos 1, 150. X é igual a 150 sobre 99. Se der para simplificar, você simplifica. Nesse caso, dá para simplificar. Por quanto, professor Tony? Por 3. Simplificando por 3, vai dar 50 sobre 33. Então, essa dízima periódica pode ser representada em fração 50 sobre 33. Na letra E, vou usar o mesmo esquema. A dízima periódica é o 444. Vai ficar x igual a 1,1444. Lembra que a do enunciado sempre vou atribuir x. Vou multiplicar por 10 e quando multiplica por 10, movimenta-se uma casa. Movimentando-se uma casa, vai ficar 11,444. Não posso fazer as duas relações porque não ficou semelhante. Vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100, vai movimentar duas casas. Então, movimentando duas casas, vai ficar 114,444. E assim sucessivamente. Observe que essas duas aqui, olha, ficou semelhante. Então, posso usar esses dois. 100x é igual a 114,444 menos 10x é igual a 11,444. Observe que consegui deixar semelhante com essas duas aqui. Então, posso cortar. O primeiro passo é eliminar justamente essa dízima periódica. 100 menos 10, 90x. 114 menos 11 vai dar 103. Se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 103 dividido por 90. Então,
A dízima periódica 1,1444 pode ser representado por essa fração. A questão do enunciado vai ser sempre atribuído x. Agora vou multiplicar por 10. Quando multiplica por 10, movimenta-se uma casa. Movimentando uma casa vai ficar 11,111 e assim sucessivamente. Observe que eu consegui deixar já semelhante aqui após a vírgula, então já posso subtrair direto os dois. Subtraindo vai ficar 10 menos 1, 9x. Posso cortar, 11 menos 1, 10. Se está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 10 sobre 9. Isso quer dizer que essa dízima periódica pode ser representada por 10 sobre 9.